e vem comigo aprender a fazer um colete com capuz. Estou aqui com o recorte do molde do capuz, então eu recortei uma vez no tecido principal, virado direito com direito. Uma vez no forro, aqui eu escolhi uma pelúcia baixa, uma pelúcia para fazer o forro. Então, virei direito com direito, risquei o molde e recortei. A gente vai precisar também, uma vez o molde das costas, que eu já marquei o meio, no tecido do forro, uma vez no tecido principal. A parte da frente também a gente vai precisar cortar direito com direito, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido do forro. E a gente também vai precisar, para esse colete, recortar uma vez as costas na manta acrílica e uma vez o recorte da frente também na manta acrílica. Pode ser a manta R1 ou a manta acrílica normal. Eu acredito que com feltro também dê certo. Então, aqui a gente vai primeiro fazer essa costura da volta do capuz. Então, com margem sempre de meio centímetro, a gente vem e costura a volta da parte de trás do nosso capuz. Então, eu costuro no tecido do forro e também no meu tecido principal. Aqui eu escolhi a pelúcia porque eu achei que ia ficar mais fofinho, mas vocês também podem estar usando qualquer outro tecido para fazer esse forro da touca. Depois que a gente costurou, a gente vai abrir, vai deixar o direito virado para cima e vai encaixar nessa costura que a gente fez a segunda parte da touca. Então, a gente vai unir direito com direito dos tecidos a partir dessa costura do meio. E depois de alfinetar o meio, eu vou alfinetando, encontrando todo o encaixe de moldes aqui dessa minha touca. Então, toda a parte lateral, depois do meio, a gente vai encontrando e alfineta. Bastante cuidado quem for fazer com o tecido igual o meu aqui, que a pelúcia ela estica, então cuidado para não esticar. E deixar o desenho bem certinho de encaixe dos dois moldes. Depois de tudo alfinetado, a gente vai costurar com margem de meio centímetro toda essa parte alfinetada para unir o nosso direito e o forro da touca. Então, é só passar uma costura unindo o tecido principal com o tecido do forro do nosso capuz. Depois de costurar, é só tirar os alfinetes e desvirar essa nossa touca. Aqui eu tô usando o tricoline como tecido principal, mas vocês também podem estar usando outros materiais, como tecido próprio, né, sintético, para fazer jaquetas, para fazer corta-vento. Outros materiais também dão certo, tecidos com base de nylon, né, para fazer jaqueta, também dá certo e fica bem legal para fazer esse colete. Aqui agora eu alfinetei a partir da costura do meio, do direito e do forro, e eu vou passar uma costurinha aqui embaixo só para segurar, é só uma costura de segurança mesmo, para unir o direito da nossa touca com a pelúcia do forro. Tomando sempre bastante cuidado para seguir esse formato do molde, porque a gente vai precisar desse formato bem certinho de referência na hora de prender esse capuz. Aqui agora eu vou acertar bem essas costurinhas do encontro do forro com o direito do meu tecido e eu vou passar uma costura com 1 centímetro só para dar um acabamento, para dar um detalhe e para prender melhor esse forro da touca na parte principal. Essa costura é opcional, mas eu sempre gosto de fazer para ficar mais firme o forro na parte do direito do capuz.
Depois dessa costura feita, o nosso capuz já tá prontinho pra gente colocar no colete depois. Agora a gente vai para a montagem do colete. Vou pegar aqui os recortes de costas e vou unir com as frentes. Então, como a gente sempre faz pelo ombro, eu vou unir todas as partes de frente e costa do colete. Então, o tecido principal no tecido do forro, que aqui eu tô usando esse cor de rosa, e também na parte da manta acrílica. Então, a manta acrílica a gente também vai unir pelo ombro. Depois que a gente fez isso, a gente vai abrir para deixar o direito para cima e vai posicionar em cima disso o nosso forro. Então, eu vou posicionar bem certinho pelos ombros e vou alfinetar o forro com o tecido principal a partir dos ombros. Então, acerta bem a costurinha do ombro e alfineta. O corpinho ali, a parte da frente do nosso colete, também pode alfinetar para garantir que vai ficar bem certinho no lugar. Com isso tudo presinho, a gente vai agora fazer a mesma coisa com a manta acrílica. Então, eu vou posicionar os meus moldes em cima da manta acrílica, juntando bem certinho os ombros e vou alfinetar, vou transferir meus alfinetes para segurar com a manta acrílica também. Então, a gente vai ter 3 partes do mesmo desenho de molde. Com tudo junto, agora a gente vai passar uma costura nas cavas. Então, é na parte do braço do nosso colete, a gente vai passar uma costura unindo o forro do nosso tecido, o direito do tecido e também a manta acrílica. Então, é só passar uma costura na cava, confere sempre se costurou frente e costas, se não escapou nenhuma costura. Já vou tirar os alfinetes e agora eu vou recolher toda a parte do meu tecido do forro para trás e vou prender com um alfinete. Então, eu vou ficar com o meu tecido principal do colete todo virado para cima. Vou encaixar direito com direito da minha touca, do meu capuz, aqui meio da touca com a marcação de meio das costas do meu colete. A parte curva da minha touca eu vou encaixar com o ombro do meu colete. E a mesma coisa do outro lado, a parte curva da touca a gente encaixa bem certinho no ombro e o restante da pontinha a gente encaixa depois na hora de costurar. Então, a partir do meio a gente costura e vai trazendo esse capuz, encontrando a curva da gola. Vai sobrar 1 centímetro de distância da frente do nosso colete e com bastante cuidado a gente vai costurar e vai prender esse capuz em toda a gola do colete. Vai sobrar 1 centímetro de cada lado. Depois que a gente costurou, confere se tá tudo costuradinho. A gente vai tirar o alfinete do forro e vai colocar esse nosso capuz por dentro do forro, do tecido do forro do nosso colete. E a gente vai unir ali na pontinha o nosso forro e a gente vai passar uma costura na gola, no mesmo lugar que a gente passou agora para prender o capuz. Então, agora a gente vai estar colocando o tecido do forro por cima de toda essa costura que a gente fez para unir o capuz ao tecido principal. Bastante cuidado, fazendo bem devagarzinho por conta de acertar as curvas. Depois de fazer a gola inteira, a gente pode também fechar com uma costura reta a parte da frente, dos 2 lados. Então, eu vou unir direito e forro do meu tecido e a manta e vou passar uma costura reta. Vou refilar com a tesoura para não ter muito excesso de tecido. Vou também cortar os cantinhos. E agora a gente vai desvirar. Então, a gente vai trazer essa nossa touca para fora. A partir da touca, vocês podem estar puxando sempre pelo tecido do forro, porque o nosso tecido principal ele vai estar preso na manta. Então, a gente precisa puxar pelo nosso tecido do forro. Com bastante cuidado, a touca ela ajuda na hora de desvirar, na hora de puxar. Então, é só ir puxando pelo tecido do forro com bastante cuidado
e trazer toda essa parte da frente do nosso colete para fora para desvirar. Depois de desvirar, a gente vem com um palitinho e vai acertando tudo que for canto. Então, eu vou acertar os cantinhos para deixar retinho. E agora, a gente vai unir as laterais. Então, eu vou juntar direito com direito do meu tecido e a manta. E vou costurar uma linha reta até a união das costuras. E vou terminar de fechar usando os dois tecidos do meu forro. Então, a gente vai ter o nosso fechamento embutido. Mesma coisa do outro lado, eu vou unir direito com direito dos tecidos, junto com a manta, costuro até a união dos tecidos ali, até a costura, e depois eu termino fechando com o tecido do forro, virado direito com direito. Aí é só desvirar e nosso acabamento vai estar embutido. Nosso coletinho já está praticamente pronto, agora a gente vai só precisar fechar a parte de baixo. Então, eu vou desvirar, vou colocar ele todo do avesso e eu vou fechar, deixando um lado o tecido principal com a manta e do outro lado o meu tecido do forro. Então, eu fecho unindo as costuras embaixo, deixo um pedacinho aberto para a gente poder desvirar, vou unir as minhas costuras e vou terminar de fechar. Então, um lado ficou manta e o tecido principal e o outro lado ficou o forro. Agora, a partir dessa abertura que a gente fez, a gente vai desvirar todo esse colete a partir da touca, vai puxar, porque assim o nosso acabamento vai ficar todo embutido. Então, esse nosso colete, ele pode até ser dupla face, porque ele vai ficar todo embutido. Acerta bem com um palitinho todas as costuras, todos os cantinhos. E agora é só acertar aqui embaixo o tecidinho, que ele já vai se arrumar de forma natural por conta da costura do restante. E a gente vai fechar esse pedacinho da abertura, que ficou para a gente conseguir desvirar. E eu já aproveito e passo essa mesma costura em toda a barra do colete. Então, para ficar tudo igual, para não parecer só um pedaço fechado, a gente passa uma costura em toda a barra embaixo do colete. Agora, o nosso colete já está praticamente pronto. Eu vou só fazer uns detalhes de costura, que é opcional. Então, quem quiser aqui pode fazer uma marcação primeiro com régua e caneta fantasminha. Eu faço direto porque eu uso a base da minha máquina como referência. Passo uma costura reta só para dar um detalhe mesmo no colete, mas é opcional. Passo na barra e também aqui na frente, onde tem o transpasse, onde eu vou colocar meus botões. Então, eu faço isso dos dois lados, onde eu vou colocar o botão. E nesse colete eu vou estar terminando ele com o botão Ritas, mas quem não tiver também pode estar colocando o velcro para fazer o fechamento desse colete. Eu tô aqui com ele prontinho, vou fazer a marcação para colocar o botão Ritas. Então, eu alfineto ele no lugar, marco um botão bem em cima, um bem embaixo e encontro o meio. Quem não tiver botão Ritas, pode também colocar o velcro, pode colocar fechamento com algum outro botãozinho e casinha de botão também dá certo. O Ritas, ele é bom porque ele é prático e ele, nesse formato aqui de colete todo forrado, ele consegue fazer com que o nosso colete fique dupla face também. Então, é só aplicar os botõezinhos. Com velcro aqui também vai ficar bem legal, se quiser apenas o fechamento com velcro, ou se não quiser fechamento, quiser um colete para deixar abertinho na sua boneca, também pode ser feito, também vai ficar bonito. E assim tá prontinho o nosso colete com capuz.